É uma alegria muito grande estar aqui essa manhã de sábado para adorar a Deus mais uma vez, e nesse dia especial do Dia Mundial do Jovem Adventista. E eu estou muito feliz pela oportunidade que o pastor e o pessoal da Sala Jovem concederam a mim. Essa manhã está aqui passando a mensagem para os irmãos. E agradeço, pastor, por me colocar com o microfone de lapela, viu? Os irmãos vão ver eu tremendo aqui de nervoso, tá? Então vai ser ótimo. Muito obrigado. Mas, brincadeiras à parte, eu sou muito feliz de estar aqui, é uma honra mesmo. E o tema dessa manhã, como está ali, está escrito "O Senhor logo vem". É um tema que eu particularmente gosto demais. Eu sempre gostei de falar muito sobre esse tema, não só em pregações ou meditações, mas também em conversas com amigos e com outras pessoas, porque é um tema que, se nós, como cristãos, não sentimos nosso coração ferver, então tem alguma coisa errada. Porque é o tema que nos lembra que Jesus breve vai voltar e que um dia a gente vai estar com Ele no céu para morar com Ele para sempre e nunca mais se afastar. Mas, antes de a gente entrar necessariamente no tema dessa manhã, eu gostaria de mais uma vez fazer mais uma oração para que o Santo Espírito de Deus possa colocar em nosso coração aquilo que Ele quer que nós aprendamos essa manhã. E, como diz meu pai, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, para que a gente possa ter bastante poder essa manhã, vamos curvar nossas frontes e falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra esta manhã, Pai. Muitos, infelizmente, não têm a mesma oportunidade que nós de ouvir a Tua mensagem livremente como nós temos aqui. E por isso damos graças a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos fazer entender a Sua vontade para nós essa manhã, e que nós possamos sair um pouquinho diferentes, ou melhor, muito diferente de como entramos aqui, para que possamos, ao sair deste lugar, brilhar por Ti neste mundo de escuridão. Vem estar conosco e com o restante deste culto. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa manhã, como eu disse, é sobre a volta de Jesus. Mas antes de eu ir, propriamente dito, falando sobre a volta de Cristo em si, eu acho que é muito importante a gente primeiro olhar um pouquinho para trás e olhar o que aconteceu no passado para que a gente estivesse aqui nos dias de hoje. Porque eu acho que os irmãos têm que concordar comigo que se a gente não entende o que passou, o que aconteceu no passado para que a gente estivesse aqui hoje, a gente não consegue tomar uma decisão correta para o que vai vir no futuro também. Se nós não entendemos quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, como é que a gente vai conseguir viver nossa vida no presente e como é que a gente vai conseguir tomar decisões sábias para o nosso futuro? A gente vê não só na questão espiritual da coisa, mas também se a gente olha na história mesmo. Se a gente esquece do passado, se a gente esquece da história, nós tendemos a repetir o que aconteceu no passado de novo. E mesmo quando a gente sabe do passado, às vezes a gente repete a história no futuro novamente. Então, se a gente sabendo muitas vezes do que já aconteceu, a gente comete o mesmo erro, imagina se a gente não entender o que aconteceu, não saber o porquê que nós estamos nesse mundo, o porquê que nós estamos na situação que nós estamos. Nós não vamos saber mesmo como nos preparar para o futuro e nem como viver o presente. Então, por isso que eu acho que é muito importante que a gente olhe um pouco para trás, dê primeiro um passo para trás para olhar para o passado, onde tudo começou e o porquê que nós estamos aqui. E os irmãos bem sabem que no início de todas as coisas, lá atrás, a gente vai voltar lá atrás, no início de todas as coisas, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, tudo era paz. Não existia pecado, não existia mal, não existia dor. Tudo que a gente tem de ruim nesse mundo, nesse universo hoje, não existia naquela época. Porque Deus é um Deus de amor, e Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Agora, tem algumas pessoas que podem questionar, porque a gente sempre fala, Deus, Ele é amor, Deus é bom, Deus é justiça. Mas algumas pessoas, e eu não tiro o mérito de quem pergunta esse tipo de coisa, mas elas perguntam, como é que você tem certeza que Deus é amor de verdade? Todo mundo fala que Deus é bom, que Deus criou tudo de bom, mas como é que você tem certeza que não foi Deus que criou o mal? Que não foi Deus que trouxe tudo isso que nós estamos vivendo? Inclusive, tem pessoas que culpam a Deus
pelas coisas ruins que acontecem. E a gente escuta muito isso e tem pessoas que perguntam esse tipo de coisa. E eu não tiro o mérito delas, desde que você seja sincero nas perguntas que você faz. Porque se você tem sinceridade de querer entender o porquê das coisas, Deus ele diz, vinde arrazoemos. Vamos conversar aqui, vamos tirar suas dúvidas. Se você tem uma dúvida, Deus ele está aberto a te dar a resposta. Agora, desde que você não esteja em rebelião direta ali com Ele. E o que isso quer dizer? Deus já te deu a resposta, já te deu o caminho e você continua assim, procurando problema, procurando o erro e batendo de frente com Deus. Tem uma grande diferença entre você ser sincero e você agir dessa forma. Mas por isso que eu não tiro o crédito de pessoas que perguntam esse tipo de coisa, porque essa pergunta é válida, perguntas são válidas. Deus quer que nós se acheguemos a Ele e perguntemos e entendamos o porquê do seu amor. Mas a gente sabe sim que Deus, Ele é bom. E ao longo da pregação a gente vai descobrir o porquê que Deus é bom. E que Ele realmente é bom, é um Deus de amor. E Ele criou tudo que tem de bom nesse mundo e nesse universo. E não foi diferente no passado. Ele fez, inclusive, um anjo muito especial, um anjo muito maravilhoso lá no passado. Um anjo que estava ali perto de Deus e que tinha umas funções mais importantes no céu, que era transmitir o caráter de Deus a todos os seres que Deus tinha criado. E esse anjo era um anjo magnífico. Assim como todas as outras coisas que Deus tinha feito, Ele também criou esse anjo com grande poder e majestade. E a Bíblia, ela nos traz um pouquinho sobre esse anjo, ela fala um pouquinho quem esse anjo era e um pouco das suas qualidades. E é por isso que eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias ali no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, primeiro verso dessa manhã. Gostaria que os irmãos acompanhassem nas suas Bíblias, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente folhear a Bíblia, a gente saber onde estão os versículos. É bom esse barulhinho das Bíblias sendo abertas. Então, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Ezequiel, capítulo 28, versículo do 13 ao 15. E aqueles que não tiverem com suas Bíblias ou dispositivos, também estarão na tela. E quem não trouxe, a gente pode conversar depois lá fora, viu? Porque tem que trazer, viu, irmãos? Tem que trazer para a igreja, sim, a Bíblia no celular ou fisicamente. As brincadeiras à parte, Ezequiel 28, versículo 13 ao 15, diz o seguinte: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criados, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Vamos parar por aqui por enquanto. A Bíblia diz que esse anjo, ele andava no brilho das pedras, que ele tinha muita beleza e majestade nos céus. E se você percebe o que a Bíblia está falando aqui está dizendo que ele estava onde? Ele estava no Monte Santo de Deus. Olha que interessante, a Bíblia fala que quando Jesus retornar e nós subirmos com Ele para o céu, nós estaremos aonde? Sentado aonde com Ele? No trono de Deus, ao lado de Deus. Aquele que venceu, também vou dar o direito de sentar no trono como eu sentei ao lado do meu Pai. É isso que Jesus fala para a gente. Ao vencedor darei a coroa. E aonde está esse trono? Senão no monte de Deus. Ou seja, esse anjo estava no Monte Santo de Deus. Ou seja, ele tinha uma posição muito alta ali no céu. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. E os anjos olhavam para ele com muito respeito e admiração. Então você vê que Lúcifer, ele estava numa posição altíssima e conhecia muito bem a engrenagem interna do sistema, do governo de Deus. Porém, a Bíblia ela continua no versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele tinha todas essas qualidades, ele tinha essa honra, essa majestade, e ele era perfeito nos caminhos dele, até que foi achada iniquidade em seu coração. Ele, por algum motivo, ele permitiu que uma inveja, um ciúme, um orgulho tomasse conta de seu coração. Ele tinha tudo que todos, assim, a gente pode imaginar que qualquer um gostaria de ter, ele tinha. Mas mesmo assim, ele escolheu seguir por um caminho diferente. Agora, veja bem, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Tomar muito cuidado com isso.
Porque muitos podem também questionar: então foi por causa da majestade, da glória que ele tinha, que ele se corrompeu. É por conta disso, porque ele estava ao trono de Deus, então ele se corrompeu por conta dessas características que ele tinha. Mas se a gente fala isso, a gente cai num erro muito perigoso, porque não foi Deus que deu essas qualidades para ele? Não foi Deus que entregou esse poder e todos esses atributos para Lúcifer? Então dizer que por conta dessas coisas que ele se corrompeu, nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. Não, então foi Deus o culpado. Assim como Adão, quando ele caiu, não, o Senhor me deu uma mulher e ela me deu fruto e eu comi. Ou seja, quem foi o culpado é o Senhor. O Senhor que fez ela para mim, então o Senhor que é o culpado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tenta achar motivo para a origem do pecado. O porquê? Porque senão a gente pode estar culpando a Deus, e Deus não fez o mal de forma alguma. Nós temos que tomar cuidado porque Satanás ele trabalha por entrelinhas, por filosofias e ideias que, se nós não percebemos, acabam em caminhos de morte. Por isso que nós não podemos jamais achar que nós temos o direito de interpretar a Bíblia, de achar o que eu acho, o que a Bíblia está falando. É um perigo. Nós vamos entender errado. Nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos compreender o texto. Foi o que a gente fez. Nós oramos pedindo para que o Espírito Santo viesse e nos ajudasse a entender a sua palavra. É assim que nós devemos buscar, porque do contrário, nós vamos colocar ideias e conceitos que vão indiretamente ali nos levar a caminhos de morte no final. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então ali a gente vê que Lúcifer, por algum motivo, ele escolheu o caminho contrário de que todos os outros seres do universo tinham escolhido. E não existe maior prova de que nós temos livre-arbítrio e de que Deus é amor do que o pecado. Como assim? Não existe maior prova de amor e de livre-arbítrio e o pecado é um exemplo? É claro, porque se Deus ele é um Deus de justiça, de amor e de liberdade, logo, ele corre o risco das suas criaturas escolherem o contrário. Porque se Deus, veja bem, se Deus, ele não fosse um Deus de amor, se ele não fosse um Deus de liberdade, e que permitisse que suas criaturas escolhessem o caminho que elas decidem seguir, Deus não seria de fato um Deus justo, ele seria mentiroso, Deus seria um Deus de pecado, o que não faz o menor sentido. Vamos pegar um exemplo. Imagine um namorado que diz que ama a sua namorada. Porém, essa namorada não quer mais ficar com ele, por algum motivo. Mas esse namorado vai e fala: não, você vai ficar comigo porque senão eu te mato. Eu te prendo aqui, eu não vou deixar você ir. O que a gente vai falar? A gente vai achar que essa pessoa é uma pessoa amorosa? Sim ou não? Essa pessoa ama realmente a namorada? Não, esse cara tem que estar na cadeia, tem que estar preso, é maluco, é louco. Então, com Deus não é diferente, irmãos. Deus ele não pode prender você e falar: olha, você vai ficar do meu lado porque eu quero que seja assim. E muitos perguntam: por que Deus não acabou ali com a rebelião de Lúcifer naquele momento, já que ele sabia o que ia acontecer? Não ia resolver, irmãos. Pelo contrário, a semente que ele plantou no coração dos outros anjos ia começar a fazer sentido. Talvez realmente esse Deus aí ele esteja tirando como ele falou, viu? Vamos adorar ele por medo e não por amor, e não é isso que Deus quer. Então, porque Deus é amor e justiça, ele permitiu que ele continuasse em sua rebelião. Porém, Deus, de novo, por ele ser amor, com certeza ele tentou dissuadir esse anjo dessa ideia maluca que ele tinha. Como é que você sabe disso? Está escrito isso daí? Não exatamente, mas se a gente olha como Deus trabalha no nosso coração hoje, você pode imaginar sim Deus procurando dissuadir ele dessa ideia. Quando nós tentamos fazer alguma coisa que a gente sabe que é errado, a gente está sendo tentado em fazer aquela coisa, Deus, o que acontece com o Espírito Santo? Ele vai até você e fala: filho, não é assim. Não é por esse lado que você deve ir. Não siga por esse caminho, que você vai se dar mal. Não é assim que o Espírito Santo faz com a gente? Aquela vozinha, nossa mente, falando: siga por aqui, siga por esse caminho, esse é o caminho, siga por ele. Não é isso que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo faz?
Ele trabalha no nosso coração para que a gente possa escolher o caminho correto e não o caminho de trevas. Então, com certeza, Deus ele tentou evitar o que isso acontecesse com amor, não com força, mas com amor, fazendo ele tentar refletir e entender que esse caminho que ele estava seguindo era um caminho sem volta. Sem volta. Mas, a gente sabe da história, ele quis seguir por esse caminho e não quis ouvir o amoroso conselho de Deus. E ele passou no ponto sem retorno, que eu gosto de chamar de ponto sem retorno. O que é esse ponto de não mais retorno? É um ponto onde, por incrível que pareça, uma pessoa pode ir e realmente não tem mais o que fazer. Ué, mas espera aí, não existe, todo pecado não é perdoado por Deus? Não existe aquela frase que todo mundo fala, não importa o quão longe você foi, Deus ele pode te trazer de volta? Sim, é verdade? Agora, no momento em que você escolhe não receber o perdão de Deus e fala, Senhor, eu não quero, o perdão está aqui, mas eu não quero o seu perdão, para mim, deu. Eu não creio, eu não quero. O que Deus vai fazer? Se você e eu não quisermos o perdão de Deus, o que Deus pode fazer? Te obrigar a falar, não, você vai para o céu comigo porque eu quero. Não, Ele não vai fazer isso. Você escolheu, Deus nos livre de escolher isso daí, mas você escolheu seguir por esse caminho. E Deus, como Deus amoroso, Ele respeita as suas decisões. Então, a não ser que nós cheguemos nesse ponto, sim, Deus pode nos buscar. A menos que nós não queiramos que Deus nos busque. E Ele passou esse ponto. Ele passou esse ponto de não mais retorno. E a Bíblia deixa bem claro isso. Lá em Apocalipse 12, vamos abrir Apocalipse 12 agora nas nossas Bíblias, lá para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7. A Bíblia fala desse momento em que Lúcifer atingiu o ponto de não mais retorno. E ela fala o que aconteceu com ele. Inclusive é um alerta para nós, irmãos, um alerta muito grande. Apocalipse 12, versículo 7 em diante, diz o seguinte: E houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Irmãos, veja bem, aqui deixa bem claro, quando ele tomou sua decisão pelo pecado, o que aconteceu com ele? Ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu. Não se achou mais lugar para ele nos céus. E aqui deixa uma coisa bem clara. A Bíblia deixa uma coisa muito clara aqui, irmãos, que trevas e luz não coexistem. Bem e mal não podem estar no mesmo lugar. Inclusive é uma lei física isso. Eu não sei qual que é agora, não me pergunte, física é uma matéria complicada. Mas a gente sabe que dois corpos, eles não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Não tem como eu colocar esse microfone aqui e colocar outro no mesmo lugar ao mesmo tempo. Porque não é possível, fisicamente é impossível. E Deus criou um mundo com leis físicas e com as suas leis morais. E quando se trata de leis que Deus estabeleceu, não existe meio termo, é ponto final. É 8 ou 80, ou é ou não é. Ou seja, não tem como existir o bem e o mal no mesmo lugar. Ponto. A Bíblia deixa bem claro, e não se achou mais lugar no céu para ele, ponto final. Só que a gente tem um costume chato de a gente achar que a gente consegue ficar no meio termo. De que não tem problema, eu vou para a igreja, eu acredito em Deus, mas eu faço isso e aquilo outro, e está tudo bem. Não está tudo bem. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Ponto final. Tem uma expressão, tem uma coisa que eu achei muito interessante quando eu vi a primeira vez, sobre ser um cristão mais liberal e um cristão mais conservador. A coisa mais ridícula que eu já escutei na minha vida, para ser bem sincero. Onde aquele cristão que ele é mais aberto, aparentemente, às coisas do mundo, não sei bem se esse é o termo, mas ele é mais aberto ali, não tem problema, não tem nada a ver. E o outro é mais apegado à Bíblia. Onde que isso é verdade, irmãos? Me perdoem. Ou você está
alicerçado na palavra de Deus, você não está, ponto final. Ou você é um cristão, ou você é um cristão ou você não é. A Bíblia deixa isso bem claro. Não se achou mais lugar no céu para eles. Eles tomaram essa decisão e ponto. Não tem vírgula, é ponto. A Bíblia deixa isso muito, muito claro. E a história continua, irmãos. O mal então surge no lugar mais improvável que poderia existir, o céu. Como pode, né? O mal surgir nesse lugar. Mas, de novo, o livre-arbítrio, nós corremos esse risco quando nós damos liberdade para criaturas que pensam de elas escolherem negar esse amor que é dado a elas. Então, o mal, ele surge. E Deus, eu creio que com uma forma de mostrar um pouquinho mais do seu amor e demonstrar um pouquinho das suas características, ele vai e faz um dos seus trabalhos favoritos, que é a criação. Deus ama criar, Deus ama dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz isso bem claramente. E Ele vem e faz o nosso mundo. A gente vê lá em Gênesis Deus criando o mundo, primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, fazendo o sol, a lua, as estrelas, separação entre os céus e o mar, a terra, os animais, enfim. Uma coisa espetacular. E Deus, Ele apenas disse e tudo veio à existência. Todas as coisas vieram por meio dEle, para Ele, é o que João fala. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, a Bíblia deixa isso bem claro. E Deus, esse Deus poderoso, é o Deus em que nós servimos, irmãos. Ele que falou e o mundo veio a existir. A gente já parou para pensar na profundidade disso? Onde Deus, Ele apenas disse, e a luz surgiu, e o universo surgiu. E a gente tão preocupado, será que eu vou passar na faculdade? Será que Deus tem capacidade de fazer isso? Será que Deus consegue me dar um serviço? Será que Deus consegue curar a pessoa que está doente ali? Será, irmãos? Ele pode sim. Ele criou todas as coisas pela palavra dEle. O que a gente precisa não é nada. Ele pode todas as coisas. Mas é fácil falar, eu sei. É difícil a gente colocar isso no nosso viver. Mas por isso que a gente vem à igreja para ouvir e refletir novamente nesse poder desse Deus que criou todas as coisas, por sua palavra. Agora, na criação ainda a gente vê uma coisa impressionante, que é a criação do homem e da mulher. Esse Deus, veja bem, esse Deus que criou todas as coisas, Ele decidiu, irmãos, descer nesse planeta minúsculo. E quando eu falo planeta minúsculo, é minúsculo mesmo, irmãos. Um parênteses aqui. Deus, o Deus do universo, Ele decidiu descer nesse lugar de nada. Tem uma imagem, que eu gosto muito dessa imagem. É uma imagem que me traz bastante humildade, inclusive. Essa imagem ela foi tirada pela uma sonda espacial chamada Voyager. Numa missão que eles estavam fazendo, ela passando por Saturno, e eles decidiram virar a câmera dessa nave de volta para a Terra para tirar uma última foto do nosso planeta. E eles tiraram uma foto, essa foto que tem na tela. Tudo que você conhece mora nesse ponto. Esse pequeno ponto de nada é você e eu. Tudo que já aconteceu foi nesse ponto, nesse nada sustentado por um raio de luz. Essa foto é impressionante. Por quê? Porque Deus criou aquele pontinho, aquele nada. E Ele decidiu, no sexto dia da criação, descer aqui, nesse ponto de nada. Quando você se sentir orgulhoso demais, lembre dessa foto. Você vai lembrar que você não é nada. Ou quando você se sentir triste, também lembre dessa foto. Porque você vai lembrar que o Deus do universo decidiu descer naquele ponto, naquela poeira, para formar eu e você. Deus, Ele desceu nesse planeta para formar Adão e Eva. Ele falou e tudo veio à existência, mas quando se tratou do ser humano, como diz uma música muito bonita, Ele empoeirou seus pés e suas mãos. Foi flagrante o amor que Ele sentiu por mim. Ele decidiu descer aqui, sujar suas mãos e sujar seus pés para formar eu e você. Como é que a gente pode sentir que não tem valor algum
sendo que o Deus do universo decidiu descer, se humilhar, não só na criação, mas também quando Ele veio para morrer por nós, por mim, por você também. E Deus vem então, cria Adão, cria Eva, a sua imagem e semelhança. E Ele não só faz isso, mas Ele também dá um mundo incrível para Adão e Eva. A gente olha para o nosso mundo hoje, a gente fala, nossa, esse planeta é muito lindo. A gente olha lá para o Brasil, aquelas paisagens maravilhosas. Eu lembro quando eu estava morando ali na minha cidade, eu gostava de ir na praia, eu via aquele mar incrível, imenso, as montanhas, uma coisa espetacular. O mundo é um lugar muito lindo ainda. Agora imagina quando Deus criou, quando saiu das mãos dele perfeito como era. E ainda mais, ele decidiu dar para Adão e Eva um jardim, para que eles morassem, para que eles pudessem cuidar daquele jardim, fazer suas atividades e viver ali em perfeição e alegria. Ele deu tudo. Ele deu o contrato aqui, ó, Adão e Eva, assine que é de vocês. O mundo é seu. Vocês têm domínio sobre os peixes, sobre os animais da terra, sobre tudo. É de vocês. Cuidem. Sejam os meus mordomos. É o que Deus disse. Agora, ele vem, e prestem atenção, irmãos, essa parte da pregação é muito importante. E tem muito que ver com o que nós teremos de enfrentar antes de Jesus voltar nessa terra. Prestem bastante atenção. Deus disse o seguinte: vocês só têm uma coisa, uma condição eu dou para vocês. Só uma. Vocês não comam da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que dela comerdes, o que acontece com vocês? Vocês morrem. No dia em que dela comerdes, vocês morrerão. E olha que interessante, Deus ele primeiro mostra o que você pode fazer e depois fala, ó, você não pode fazer isso aqui. E a gente inverte, né? Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... E torna um fardo. A gente parece os fariseus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Mas Deus aqui deixa claro, ó, primeiro vocês têm tudo isso, vocês podem fazer tudo isso, mas isso, por favor. Eu gosto de imaginar Deus falando, ó, que você nem passa nem perto, tá? Porque quando tem uma coisa ruim, imagina que tem uma cobra aqui, você fala, ó, não passa nem perto porque eu não quero me prejudicar. Óbvio, você não vai chegar perto, porque aquilo é perigoso. Então Deus disse, não comam dessa fruta. O resto está liberado, só dessa não comam. Tudo bem, Senhor. A gente aceita as condições, a gente aceita os termos. Porém, a gente conhece a história. Eva, provavelmente ali, entretida no seu trabalho, passou perto da árvore e ouviu ali uma serpente falando. Uma serpente falando, interessante. Esse fruto é poderoso mesmo, se deu o poder para uma serpente falar o que não pode fazer comigo, né? E aqui vai uma lição muito grande. Porque o que ela está fazendo perto daquela árvore? Sendo que Deus disse, dela não comereis. Quantas vezes nós, irmãos, temos cirandado o pecado? Essa é a realidade. A gente sabe que é errado, mas a gente fica ali, ó, aqui na pontinha. Só para, não, eu sei que é errado, mas eu não vou cair. Eu sou bom. Eu aguento. E a gente fica ali, ó, na pontinha do pecado. Só esperando para Satanás dar um empurrãozinho e a gente cair. Ela estava perto e ouviu o tentador falando. E olha só o que ele disse. Ele chega e pergunta para ela, foi isso que Deus disse? Vocês não podem comer de nada? É isso que ele falou? O que Deus tinha falado? Vocês podem comer de todas as frutas, menos da que está no meio do jardim. Dessa vocês não comem. Mas daí vem o inimigo e fala o quê? Deus disse isso? Vocês não podem comer de nada? Não acredito. Se Deus é um Deus muito, muito mau. E o que Eva vai e faz, irmãos? Ela começa a conversar com ele. O que a Bíblia diz? Fugir. O que José fez no Egito? Ele fugiu, ele não ficou conversando, então, olha o seguinte, eu não vou fazer isso porque é errado. Não, ele falou, tchau, eu vou embora. Que isso é errado perante meu patrão e perante Deus, eu vou fugir. Mas o que Eva ficou fazendo? Não, veja bem, seguinte, Deus não falou isso e tudo mais. Discutir com pecados, irmãos, é a mesma coisa que você tentar convencer um touro nervoso na sua frente para ele não te bater. Não vai resolver, ele não vai te ouvir. Ele vai passar por cima de você. E ainda depois a gente vai culpar Deus. Ai, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Mas você que estava na frente do touro. Ela ficou conversando com o inimigo em vez de fugir. E o inimigo, o que ele fez? Ele pega e distorce o que Deus tinha dito. E depois ele acrescenta, não,
certamente não morrereis. Pelo contrário, no dia que dele comerdes, vocês abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele mentiu nessa parte, em que eles seriam conhecedores do bem e do mal? Ele mentiu? Ele falou uma mentira? Não. Certamente, se vocês comerem desse fruto, vocês vão saber o que é o bem e o que é o mal. Agora, onde está a mentira aí? Não, certamente não morrereis. Deus disse, vocês vão morrer, mas eu estou falando, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo, vocês vão ficar vivos. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer algo diferente. Vão atingir uma espiritualidade incrível. Irmãos, quantas vezes hoje nós ouvimos filosofias, ouvimos ideias, ouvimos coisas que vão claramente ao contrário do que Deus diz, do que assim diz o Senhor. Quantas e quantas vezes? No céu, Lúcifer ele disse que o governo de Deus era um governo tirano e precisava de reforma. E que as leis divinas não tinham mais valor nenhum. Porque elas restringiam a liberdade dos seres que Deus tinha criado. E hoje o que a gente escuta? Não, a lei ela não tem mais valor nenhum. Não, mas isso aqui não tem nada a ver. Deus disse isso, mas isso aqui não tem nada a ver. O que? Certamente não morrereis. Deus disse que morrereis, mas eu estou falando, não, vocês não vão morrer. Quantas vezes a gente escolhe fazer as coisas do nosso jeito porque, não, isso aqui eu sei que não tem problema. O que importa é que Deus sabe o meu coração. É na melhor das intenções que eu vou fazer isso. Pois é, as maiores tragédias da humanidade foram causadas pelas melhores das boas intenções, como dizem. Irmãos, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Se esse anjo conseguiu enganar anjos inteligentes, seres santos e puros, o que ele não pode fazer com cada um de nós? Ele enganou Adão e Eva, dizendo, certamente não morrereis. E olha que interessante, aqui a gente vê que na passagem, lá em Gênesis, né, onde conta essa história, que Adão não é citado em momento algum, nessa conversa de Eva com a serpente. Possivelmente Eva estava sozinha naquele momento. Isso acende um alerta para nós, irmãos. Sozinhos, irmãos, nós somos alvos fáceis. A Bíblia diz que ao se aproximar o tempo do fim, alguns vão falar, não, eu não preciso mais da comunhão com os irmãos. Eu vou me afastar, não tem necessidade. Eu amo a Deus e é isso que importa. Aquela frase, né, eu já ouvi também. Deus é bom, o fã-clube dele que atrapalha. Já ouvi gente falando assim. Mas aqui a gente vê claramente que Eva estando sozinha foi uma presa fácil para Satanás. Enganar a ela, seduzir a Eva. Talvez se ela tivesse acompanhado, o marido poderia ter falado, não, Deus falou que nós não devemos nem chegar perto disso aqui, vamos embora. O que é verdade, irmãos, porque a comunidade, ela ajuda uns aos outros. Nós temos que estar juntos para ajudar uns aos outros, como aquele hino, aquela música do Arautos do Rei, é mais difícil andar sem ter alguém. E é verdade. Se dois ajudarem a levar a carga um do outro, fica mais leve. Se a igreja não fosse algo importante, Deus não teria instituído essa instituição, irmãos. Sobre essa pedra, sobre essa rocha estabelecerei minha igreja, e as portas do inferno não terão poder contra ela. É importante. Não deixemos de comungar com os irmãos, ainda mais nesse tempo em que Jesus breve voltará, para estarmos apoiando uns aos outros. É importante, irmãos. É muito importante. Então aqui Eva é seduzida pelas palavras de sabedoria da serpente. E a gente vê uma coisa interessante, que ela olha para o fruto e pensa, né? É um fruto agradável, desejável. Interessante esse fruto aí, parece ser gostoso. As vias de acesso à mente, irmãos, são uma das formas que Satanás usa para tirar nossa atenção de Deus,
para tirar o assim diz o Senhor e colocar assim diz Ele. Nós temos cuidado do acesso da nossa mente, irmãos, dos nossos olhos, nossos ouvidos, do nosso paladar. A gente deixa às vezes o paladar para lá, que talvez não tenha tanta importância, mas tem. Dependendo do que nós comemos, nossa mente fica bagunçada e nós não conseguimos ouvir o que o Santo Espírito tem a nos dizer, que é o único modo que Ele pode acessar a nossa mente, é através da nossa cabeça. E se ela está mal cuidada, a gente não ouve o que Ele tem a dizer. Pelo contrário, a gente aceita sugestões. Certamente não morrereis. O que temos ouvido, não, isso aqui não tem nada a ver. O famoso não tem nada a ver. O que temos feito com o nosso corpo? Temos cuidado das áreas de acesso à nossa mente? Porque foi aí que Eva caiu. O fruto parecia bom para dar conhecimento, entendimento, sabedoria. E não só nisso, mas também que tipo de filosofias nós temos colocado na nossa cabeça. É importante estudar, com toda certeza, porém, que tipo de estudo nós temos feito? Que filosofias nós temos colocado nos nossos estudos e trazido para dentro da igreja? É assim diz o Senhor, é baseado nesse livro? Ou é baseado em outra coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus? No que nós temos baseado a nossa fé? Irmãos, no fim de todas as coisas, nós precisaremos estar firmes na palavra de Deus, porque senão qualquer vento de doutrina vai nos levar, e isso é um alerta para mim, mais do que para qualquer outra pessoa. Eu mesmo ainda temo de que se alguém chegar e pedir a razão da minha fé, eu travar e não saber o que explicar. Você sabe dar motivo da sua fé, por que você crê no que crê? Você sabe explicar? Eu muitas vezes já passei vergonha por não saber explicar o porquê eu creio. Eu fico boa pergunta, isso aí eu vou pesquisar. Nós temos estudado a palavra de fato para podermos dar razão da nossa fé quando for pedido, para que outros também se entreguem para a verdade? Ou nós temos passado tempo demais? Eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, eu não tenho tempo para passar tempo com Deus. Bom, se nós não temos tempo hoje aqui, nós não teremos lá no céu. Essa é a verdade. Quem quer dá um jeito, irmãos. Quem não quer arruma desculpa. Um pastor lá na minha igreja falava isso direto. E eu levo isso para mim até hoje. Se nós realmente temos o desejo, nós arranjamos um jeito. E Deus, Ele está disposto a entregar sabedoria e entendimento para cada um de nós. E a gente conhece a história, irmãos. Adão e Eva, apesar dos conselhos de Deus, do alerta de Deus, dos anjos, de tudo que foi avisado, ela tomou do fruto e comeu. E deu ao seu marido e ele comeu também. Eles foram e desobedeceram a palavra de Deus. Eles duvidaram do caráter de Deus. Eles preferiram seguir o que um desconhecido disse, ouvir a palavra de alguém que não os amava, que não os deu nada, do que aquele que deu tudo para eles, que deu a vida, que deu o Éden, que deu o planeta. E nós estamos na situação em que nós nos encontramos hoje, na verdade. Nós hoje estamos seguindo, nós estamos colhendo, na realidade, as consequências do ato de desobediência de Adão e Eva. Irmãos, aqui, já para finalizando, eu gostaria de fazer com que os irmãos refletissem e parassem para pensar em uma coisa muito importante. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Irmãos, Jesus breve voltará, esse é o tema, o Senhor logo vem. O tempo é hoje? O tempo de preparo é hoje? As profecias, a maior parte das profecias bíblicas já se cumpriram. A última profecia de tempo foi lá em 1844, já passou muito tempo, desde aquela época. E eu gosto de dizer que nós estamos em tempo emprestado. O conflito que se iniciou lá no céu, ele breve vai chegar a um fim, porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de amor, sim, mas Ele é um Deus de justiça.
E porque Ele é um Deus de justiça, Ele vai terminar com o mal. Porém, Ele não quer que ninguém se perca. Ele dá chance hoje, Ele não demora, mas Ele dá chance hoje para que nós ouvimos a palavra dEle, estudemos a palavra dEle, nos alicercemos em Sua verdade, para que quando Ele retornar, nós possamos subir com Ele para o céu. Para que ninguém se perca, irmãos. Esse é o desejo dEle. Ele quer que eu e você estejamos prontos, para que quando Ele retornar, nós possamos subir com Ele para o céu. E a Bíblia diz que dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Amém? Irmãos, breve Jesus voltará. Ele prometeu que breve virá. E hoje, irmãos, hoje é o dia de nós escolhermos. Hoje é o dia de nós decidirmos por seguir a palavra de Deus, o assim diz o Senhor. Porque Ele já disse que caminho nós devemos seguir. Ele já veio, já morreu, Ele deixou o caminho preparado para que a gente possa seguir atrás dEle. Hoje Ele coloca a vida e a morte. Qual irás escolher? O assim diz o Senhor? O certamente morrereis se comer esse fruto? Ou não? O certamente não morrereis. Qual que você vai escolher hoje? Em que lugar você quer terminar? Que você quer passar a eternidade, irmãos? Eternidade não é brincadeira. A gente viu o exemplo aqui, hoje, agora, antes da pregação. O acidente do irmão Gali. A gente não sabe quando vai acontecer conosco. Deus nos livre de acontecer esse tipo de coisa, mas nós não sabemos. O tempo de escolha é hoje. E se nós não escolhermos corretamente, o que será de nós? A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o coração. Ele chama eu e você hoje para tomar a escolha. Adão e Eva, eles escolheram mal. Escolheram mal. Mas hoje nós temos a oportunidade de escolher bem e estar com Cristo no céu.